Muito bem, todos ouvindo bem? Qualquer coisa, gritem. Hoje iniciamos o nosso estudo com o capítulo 26, Ouvindo Servidores. E nós vamos iniciar, como de costume, pelo resumo. E quem vai nos trazer o material será o nosso amigo Radamés. Radamés, pode começar. O seu áudio está aberto? Está? Tá. Boa noite, Alessandro. Alessandro e Solange. Boa noite, Solange. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Bom, gente, vamos então dar uma pincelada bem rápida, lembrando que o André Luiz, o Vicente e o Aniceto saíram de nosso lar em direção ao Campo da Paz para uma tarefa, né? E acabaram parando num posto de socorro. E nesse posto, então, eles passaram por algumas situações. Uma delas é aquela dos pavilhões, onde eles vão encontrar aqueles que dormem, né? E encontrando esse pessoal, eles vão ter uma informação assim melhor sobre os efeitos da oração, né? Entendendo que não há uma prece sem resposta, entendendo que aquele que está recebendo, ele tem que fazer a sua parte, ou seja, não adianta só a gente ficar enviando energia para esse pessoal em boas vibrações, mas na medida em que ele esteja ligado com a gente, essa relação, puxa vida, eu ia falar agora, mas eu fiquei sem graça. Vocês iam falar que eu estou exagerando. Eu ia falar uma relação bionívoca. Lembro de matemática, né? Pois bem, veio na minha cabeça. E que Deus atende a humanidade, né, pela própria humanidade, ou seja, nós, homens e mulheres, somos portadores do socorro divino. Deus nos usa para isso, né? Basicamente, então, é o que a gente vem estudando nos últimos capítulos. E nesse capítulo 26, Ouvindo Servidores, nós vamos encontrar o Aniceto, o André, o Alfredo e a Ismália conversando com o pessoal num clima muito de concórdia, muito tranquilo. E ele diz aqui o seguinte, né? Que aquele clima de concórdia que ele estava vendo ali no ambiente fazia a ele enorme bem. Tudo respirava ordem e compreensão, bondade e harmonia. A atitude paterna do administrador do posto de socorro expressa em energia e amizade, organização e entendimento, atraía-me com força. Eu creio que a Yolanda acho que vai falar alguma coisa ainda sobre liderança e hierarquia, né, Yolanda? Bem, nesse momento ele percebe que um velhinho procura Alfredo para conversar. E ele está ávido de notícias. Esse velhinho estava desencarnado, eles estão no plano espiritual. E o velhinho queria saber notícias de sua família. E André, então, disse que ele tem informações sobre a família do Alonso. Aqui a viúva dele continuava muito acabrunhada e os filhinhos, que estavam com plena saúde, mas permaneciam em plena ansiedade, né? E o velhinho disse: eu tenho sentido muita falta dos filhos. E aí tem uma passagem que o Alfredo diz a ele, a Alonso: sei que está trabalhando agora pelo futuro da família. Na terra, na qualidade de pais,
conseguimos movimentar muitas providências a favor dos filhos. Entretanto, aqui podemos realizar certas medidas em benefício deles com maior segurança. Eu inverti, viu? A Rita vai falar um pouco sobre hierarquia e liderança, e quem vai abordar um pouquinho mais essa educação dos filhos, a nossa amiga Yolanda. Então, ele está dizendo, olha, a gente faz tudo pelos filhos, mas quando a gente está do lado de cá, no plano espiritual, que tem uma visão um pouco mais abrangente, a gente percebe que certas ajudas nossas aos filhos não deveriam ser da forma com as quais nós costumamos fazer. Nem sempre agimos no mundo com a necessária visão, mas aqui é possível sentir de mais perto os interesses imperecíveis daqueles que amamos. O sentimento elevado é sempre um caminho reto para a nossa alma. Todavia, não podemos dizer o mesmo a respeito do sentimentalismo cultivado no círculo da crosta. Então, acho que isso nós vamos discutir um pouquinho mais. E o Alonso, então, ele agradece as observações, mas ele diz que à noite, quando ele está nas preces habituais, ele sente o pensamento dos seus entes que ficaram na crosta, que ficaram aqui na Terra. Isso é uma coisa interessante também, né? Porque a gente, às vezes, um ente querido nosso desencarna e a gente fica chorando, chamando com o pensamento aquele nosso amigo, nosso ente querido, com pensamentos de pesar. E isso reflete nas pessoas que estão num outro plano, já desencarnados. E ele continua insistindo que ele gostaria de ter um contato com a família. Ele fala, tem até uns amigos que frequentam um centro espírita, através deles eu poderia me comunicar com a família, levando um pouco de ajuda, né? E o Alfredo diz o seguinte, né? Que, olha, não será impossível satisfazer, ou seja, será possível satisfazê-lo, né? Nossos emissários podem conduzi-lo em algumas viagens. Entretanto, creia que, como amigo, ficaria preocupado com você, Alonso, pela manutenção de sua paz. Eu não posso abusar de autoridade e sei que cada um tem a experiência que lhe cabe e tem o livre-arbítrio, né? Mas creio que seja de vital interesse o fortalecimento do coração, antes de se comunicar ou de se encontrar com sua família. Você e sua mulher não ficariam separados se não necessitarem de experiências novas. Então, às vezes, essa separação ela é muito importante, né? Ele diz que a solidão, a soledade, porém, quando aproveitada pela alma, precede um sublime reencontro. E, além disso, você não deve ignorar que os filhos pertencem a Deus. Cada um deles precisa definir responsabilidades e cogitar da própria realização. E nisso, ele acha que ele não está bastante preparado para ter esse encontro. E comenta um caso de dois colaboradores que foram visitar as famílias e, ao se deparar com a nova condição da família, após o desencarne, eles ficaram presos àquela situação, querendo ajudar, atrapalhando. Normalmente é isso que acontece. Então, Alonso, a partir daí, ele diz que ele aceita e ele vai se preparar melhor para poder encontrar a sua família. Eu acho que o Alfredo fala uma coisa importante aqui, que os voos de grande altura pedem asas fortes. Isso me lembra uma frase do Yogi Sai Baba, que ele diz que o passarinho pousa em qualquer galho, não porque ele acredita no galho que ele vai pousar, ele acredita nas suas asas, na potência de suas asas. Então, para ele, qualquer galho serve, porque se o galho envergar ou quebrar, ele sai voando numa boa, né? E nós devemos sempre estar preparados, porque
a gente fala isso é fácil, né? Depois, na hora do vamos ver, que a coisa pega. Mas a gente tem que estar preparado para tudo que vem pela frente. A gente não sabe o que nos espera. E eu acho que essa lição ele traz esse tipo de conhecimento para nós, né? Além de outros, esse preparo que nós temos que ter para aquilo que nos espera, né? E a partir daí, então, eu acho que a gente pode, com a Yolanda e com a Rita, abrir um pouco mais esse leque de discussões. Creio que seja isso. Obrigada, Radamés, muito bom. Gente, boa noite, os que estão chegando, bem-vindos todos. E agora vamos iniciar os comentários. Nós temos mantido esse formato do grupão, pela complexidade, né, pelo volume de temas que a gente levanta e também pela facilidade com o número dos grupos. Rita, vamos começar com a Rita, as primeiras reflexões aí. Pode abrir o seu áudio, Rita. Boa noite. Esse capítulo aqui é interessante, né? Poucas páginas e quanto para refletir, né? Começa já logo na primeira frase. E o André fala: notei que o trabalho no posto se desenvolvia em ambiente de mais bela camaradagem, não obstante o respeito natural às noções de hierarquia. Respeito natural, né? Algo que é natural, não é forçado. E a gente vê muita dificuldade no meio religioso ou de qualquer voluntariado, esse respeito, né? Ou criticam aquele que está à frente, ou não fazem, fica aquela confusão, né? Não fazem o que está sendo colocado. A gente sabe que em qualquer trabalho precisa de disciplina. Então, se cada um fizer o que quer, não existe disciplina. E se alguém está na liderança, é para ser respeitado, no mínimo, né? E qualquer trabalho que fizer de esclarecimento, dentro da doutrina, de divulgação, de ajuda para conduzir os espíritos, precisa de duas coisas: disciplina e união. E se não houver respeito, não há união. Então, a gente precisa observar isso, né? A gente observa muito isso. Em todas as religiões, minha mãe foi da igreja também, a gente vê isso, né? Cada um, porque é voluntário, acha que deve fazer o que acha que deve ser feito, né? Então, a gente precisa, se eu fui destinada a fazer isso, eu vou fazer isso, e vou fazer da melhor forma possível. Com todo o amor, eu vou colocar todo o meu amor, toda a minha energia naquilo que eu vou fazer. É simples. Eu vou ter que dar só um copinho d'água? Ok, mas eu vou colocar a minha energia, a minha disciplina naquilo. Então, se cada um fizer, o trabalho funciona. Então, eu achei interessantíssimo isso. O respeito natural. A gente precisa aprender a ter disciplina e ter respeito para adquirir esse respeito natural. Certo? E do outro lado, a gente vê lá o Alfredo, ele fala o seguinte, o André fala o seguinte: a atitude paterna do administrador do posto de socorro expressa em energia e amizade, organização e entendimento, atraía-me com força. Então, do outro lado também há necessidade de respeito. Aquele que está na liderança, ele também precisa ter essa energia, dessa amizade, precisa ser organizado, precisa entender as pessoas, aqueles que estão no trabalho, cada um no seu limite, cada um, né? Cada pessoa é uma pessoa, não adianta você exigir mais do que aquele. Então ele precisa, e a gente vê o exemplo dele, né?
Ele conversa com todos, ele tem um sorriso para todos, ele orienta com respeito, ele não fere o livre-arbítrio de ninguém, né? Ele dá exemplos para orientar. E assim, o comando também deve ser de noção natural. E a gente vê que ele faz isso com naturalidade. Ele já adquiriu isso, né? E aí tem mais para frente, fala da Ismália, que o André fala que a Ismália recebia senhoras numerosas e atitude verdadeiramente maternal. Achei tão legal isso, embora muitas mostrassem mais envelhecidas. A gente vê que a moral não tem nada a ver com a aparência, né? Ela era bem mais jovem do que essas idosas, essas mulheres envelhecidas, mas ela acolhia com carinho. E essas mulheres respeitavam ela como uma mãe, né? Inclusive, tem um outro livro de André Luiz, que eu não lembro qual, o mentor vai dar uma orientação, ele vem de outras esferas, ele vem dar uma orientação, e ele vem com uma aparência de idoso. E André fala, poxa, mas por que ele não rejuvenesceu? O espírito se apresenta como ele quer se apresentar. E ele prefere essa aparência do que a da juventude. Né? Outra coisa que a gente aprende também com o André. E aí, saudades. Quem nunca sentiu saudades, né? Que vontade, né? De ver, de... Às vezes eu estou aqui deitada e falo, ai, meu Deus, deixa eu pelo menos sonhar. Eu não vou falar nada, eu só quero sonhar, né? E Alonso, ele trabalha, já é trabalhador do posto de socorro. E ele reclama da falta que ele sente da família, do filho, da esposa. Ele fala, e a gente vê que a falta não é só daqui para lá, é de lá para cá também. Nós continuamos os mesmos, né? Então, a gente desencarna hoje, não vai nascer um par de asa em mim. Eu vou continuar a mesma pessoa. Eu vou sentir falta das mesmas coisas. E ele fala até da dificuldade de repousar, porque ele escuta o chamado da família, as lamentações daqueles que ficaram, né? Eu sempre pensei nisso. Alguém que parte, ele deixa tudo que ele conhece. Ele deixa as pessoas que ele ama, ele deixa a rotina dele, os sonhos, ele deixa tudo. Ele parte, que nem aquela música do Traje a Rigor, nu com a mão no bolso, não é? Ele não leva nada. E a gente fica com o que a gente conhece, com as pessoas que a gente ama, a gente continua aqui, um consolando o outro, um ajudando o outro, e ele vai ter que ver a sua nova realidade, vai ter que começar de novo, né? Então, por que a gente se lamenta e, em vez de se lamentar, a gente não dá um apoio para eles que partiram assim? Quando uma pessoa está doente no hospital, o que a gente faz quando vai visitar? Não dá força para essa pessoa, não fala, olha, está tudo bem em casa, nós estamos bem, a família está alimentada, está tudo certo, tá? Fica aí, se recupera, não se preocupa com nada, a gente está dando jeito de tudo. Não é assim que a gente faz? E por que a gente não pode fazer isso com eles? Por que a gente acha que a dor da gente é maior do que a deles que partiram? Né? Eu tenho a minha mãe que desencarnou há 3 anos. A minha mãe adorava estar com a família, adorava festa, tinha adoração de ter os bisnetos tudo na cama com ela. Ela deixou tudo isso.
ela provavelmente sente muita saudade de tudo isso. Da mesma forma que eu sinto saudades dela. Então, é eu auxiliando ela e ela me auxiliando, com a paz no coração. É assim que a gente pode auxiliar, tendo paz no coração. Que a gente tem certeza que a morte não existe, que a vida continua, que eles continuam a caminhada deles. Então, não tem porquê da gente entrar em desespero, né? Por mais que doa, a gente precisa manter o equilíbrio, né? E aí, a parte que eu achei muito interessante é ele querer mandar uma psicografia, né? Então, a gente vê que não é só a gente que quer uma psicografia, eles também querem. Eles também querem escrever para a gente, né? Esse não é só o desejo da gente, de a gente ver. Eu já vi lá no centro pessoas irem, família aí, porque eu soube que hoje tem psicografia, mas não é assim. E a gente tem que explicar, não, peraí, aqui não é aberto para esse tipo de trabalho, né? E a família fica decepcionada, né? Às vezes, olha, até feio para a gente. Mas não é. Então, a gente vê que eles também têm essa ansiedade de querer falar, de querer consolar, de querer, né, mostrar como é do outro lado. A gente vê aquele livro Voltei, do irmão Jacó, a ansiedade dele, né, de querer ir lá no centro que ele trabalhava e mandar mensagem lá, ele não conseguiu. Então, você vê que a ansiedade é dos dois lados. Então, a gente entende, o André Luiz mostra claramente que a morte não existe. Continuamos os mesmos, com as nossas ansiedades, com os nossos problemas, a gente continua o mesmo, tendo que caminhar. O que mais? Deixa eu ver. E aí, mais uma vez, o Alfredo, olha, eu falei meio com o Afonso, o Alfredo, ele não nega que poderia bem fazer a visita, poderia mandar o Alonso fazer a visita. Ele não nega, ele só dá um exemplo. Ele fala ainda, eu não posso abusar da minha autoridade e falar não. Mas aconteceu isso com dois trabalhadores nossos que foram e não retornaram, que quiseram ficar lá para ajudar. E eles não têm condições de trabalhar. Quer dizer, eles perderam tudo aquilo que eles haviam conquistado, eles teriam que conquistar novamente, né? É. E aí eu faço a seguinte questão: como nos comportamos diante dos filhos, dos pais, quando envelhecem, né? Os nossos pais quando envelhecem, quando nos tornamos pais deles, né? Quando eles envelhecem, a gente acaba se tornando pais deles, né? Eu lembro da minha mãe não podia beber líquido, ela não tinha um rim. E aí a gente ia no shopping e ela comprava o cappuccino maior que tinha. Mãe, é café, mãe, a senhora não pode. Deixa eu. Fazia. E a gente tinha que, muitas vezes, tirar da mão dela, né? Não, mãe, olha aí, olha só, já está ficando inchada. Brigar com a gente acaba se tornando pais deles, né? E como a gente se comporta diante deles, se a gente não consegue se comportar diante de um trabalho voluntário, né? Como cuidar de um trabalho voluntário se a gente não consegue cuidar, muitas vezes, dos nossos filhos, dos nossos pais? Eu sempre falo que o trabalho principal é a família, é dentro de casa, né? E quando um deles parte, a gente tem que ter esse cuidado. Eles estão em algum lugar e precisam do nosso cuidado. Lá no Livro dos Espíritos, fala, né, que o espírito, quando desencarna, ele passa por uma fase de perturbação, até eles se conscientizarem e se acertando, né? E aí a gente acha que eles já são santos e podem ajudar a gente, né?
E aí a gente começa a pedir para eles, viram santos, né? A gente começa a pedir para eles, ah, vem me ajudar, mãe do céu, vem me ajudar a resolver esse problema. Eles não conseguem nem se ajudar. É isso. Eu acho que é o que eu tenho. Muito bom, obrigada, Rita. Acho que esse é o maior desafio, né? Desapegar desse conceito, pelo menos experiência minha da educação que eu tive, em que a pessoa morre e aí está ali ao lado de Deus, então está no paraíso e está em condições de nos auxiliar. Não dizendo que isso não ocorre, mas sabemos da questão da gradação dos espíritos. Mas para devolver para vocês, como é a experiência de vocês? Como é que ficou essa reflexão com relação aos entes queridos que morrem, que desencarnam? Quem gostaria de comentar? Eu Difícil, né? comento. Pode falar, Alessandro. Assim, eu tenho assim ainda certas dúvidas com relação a essa saudade de, né, que desencarnam, porque eu também já ouvi falar que você lembrar da pessoa, você soltar uma lágrima pela pessoa que chega a acalentar ela lá onde ela está. E às vezes, dependendo do entendimento, a gente não sabe assim ali em cima do muro, né? Vamos dizer assim, até que ponto a gente está acalentando, né, esse ente ou atrapalhando ele na situação que ele se encontra, né? Então é uma linha assim que eu ainda não consigo destoar muito, entendeu? Não sei se Sim, ficou claro. Pelo menos, se alguém quiser comentar, eu acredito que a reflexão que deve ser feita é trazer a consciência sobre essa emoção e esse sentimento que está sendo trabalhado. Se ele é uma condição de estar lamentando ou até se revoltando por não ter mais a pessoa ao seu lado, independente vai da atrapalhar. condição, isso pode atrapalhar. Mas se essa condição da saudade, de lembrar dos bons momentos, né? De tudo que foi possível conviver ali, de estar junto, e essa saudade pura e simples, acredito que isso pode ser um alento. E dependendo até do sentimento trabalhado, isso vai até como uma oração para esse ente querido, né? Ele acaba recebendo Mas então é essas. exatamente nesse ponto aí, ó, não aquele ponto de revolta, não, Uhum, esse ponto que você falou da saudade mesmo, né? Até que ponto ela pode, entendeu? Atrapalhar, porque que nem a Rita falou, da mesma forma que a gente está tendo saudade, né? Lá também tá. sim, Apesar que assim a Rita falou assim de uma forma que não sei, que a gente vai, né, tá ali totalmente desamparado, que a gente vai deixar nossa família toda lá, mas eu acho assim também que aqueles amigos, entes queridos, familiares também que já partiram antes da gente, eu acredito que dependendo do nosso merecimento, né? Eu acho que eles também dão suporte para a gente, não sei. A gente não foi lá ainda, quer dizer, fomos, mas não lembramos, né? uhum. Para ver exatamente como é que é, mas é assim, é tudo aí, assim, bem Sim, duvidoso. é tudo de acordo com a condição. A condição de quem está aqui e a condição de quem está lá. Se a condição de quem está do lado de lá é de fortalecimento, é condição de estou equilibrado o suficiente para poder auxiliar, vai ser autorizado isso. É como nós fazemos, às vezes, auxílio em qualquer momento, em desastres aqui. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido orientações de que, se você vai, por exemplo, ajudar numa instituição onde os internos ali, os pacientes ali, são pessoas como, pessoas como, por exemplo, nas casas André Luiz, que tem níveis ali de condição física,
E você tem aqueles que têm uma condição debilitada, né, da sua fala, do seu movimento, e tem outros completamente travados, imóveis até a condição mental. Então, se você não tem equilíbrio suficiente para estar num ambiente desse e poder auxiliar, não vá. Porque se for para estar desequilibrado e só trazer mais sofrimento, você acaba atrapalhando, porque vai precisar que as pessoas que estão lá para dar suporte, elas tenham uma preocupação a mais, que é você, em te atender. Então, é muito da sua estrutura íntima e da estrutura do outro. Alguém mais, para eu não ficar falando, por O favor. Alessandro, se a gente pegar lá no livro nosso lá, tem a família do Silas, eu acho que é Silas, né? Onde o André fica. A família dele está reunida numa casa. A mãe dele acolhe a sobrinha. Você vê que um ampara o outro, né? Mas tem alguns que ele. A André Luiz mesmo, ele está sozinho. Você vê que cada um está no nível. A mãe dele está melhor, né? Então, é isso que eu falo. O íntimo da pessoa, a gente não conhece, né? A gente eu conheço a minha mãe pelo que ela me apresentou, mas o íntimo dela, as necessidades dela realmente é dela, eu não conheço. Em que situação ela se encontra? É porque a gente vê casos, né, assim, de pessoas que desencarnam, ficam grudados na crosta terrestre, ficam com a família, Uhum. ou vai para um umbral, ou vai para uma casa Então, de socorro. Então, às vezes, a gente não sabe, né, não ali, sabe, para onde ela vai ser magnetizada, vamos dizer assim. por isso que a gente precisa tomar cuidado, né? Cuidar deles, né? Eu lembro que a minha mãe, quando eu estava na UTI, eu não deixava, eu ia 2 vezes por dia visitar ela. Ninguém queria mais visitar, e eu ia, estava lá no hospital. E eu pegava na mão dela e falava: mãe, chegou a hora de a gente se despedir. A senhora segue do lado da. Vai em paz, segue, que eu vou fazer o meu melhor aqui para um dia a gente se encontrar. Né? Era uma forma de eu consolar porque eu sei que para ela seria muito difícil se separar de mim, que eu e ela era muito amiga. A gente não era mãe e filha, eram amigas. A minha mãe, no final da vida dela, eu não podia sair de perto dela. E ela ia ter que continuar. Então, é o que eu falo para ela: segue aí, mãe, segue aí que eu vou seguir daqui. E eu vou fazer o meu melhor para a gente se encontrar. E é isso, eu tento passar esse consolo para ela, porque eu não sei em que situação ela se encontra. Né? Então, a consciência que a gente precisa ter. A gente não sabe o íntimo deles, né? O que passa por eles. E até o importante é a gente não ficar apegado em eu gostaria tanto de saber para poder ficar tranquilo, ou será que precisa da minha ajuda? Não, não fiquemos focados nisso. Pelo menos eu acredito que a melhor forma é ore, traga nas suas orações, e sempre a ideia de que a justiça divina está sendo realizada. Está em andamento a justiça. Então, a cada um conforme as suas obras e a cada um conforme as suas necessidades. Oi, Deli. Eu acho aí, né, Yolanda, ele cita uma palavra muito interessante: sentimentalismo da crosta. Então, o que dá a impressão aí na família do Alonso é esse sentimentalismo exagerado, tipo revolta. Como é que ele foi morrer, foi me deixar nesse momento? E agora, o que que eu vou fazer com os meus filhos? Então, muitas vezes aqui na Terra, a gente age como se a morte fosse surpresa, como se não fosse o fim de cada um de nós, um destino certo. Então, eu vejo, assim, principalmente em pessoas não espíritas, né? Mas é um sentimentalismo exagerado, um chororô, uma coisa que parece que esse não é o destino de todos nós. Então, eu vejo nesse capítulo isso, que essa família perturbava o Alonso por conta disso, né? Sentimentalismo exagerado. Então, não era esse sentimento de saudade, de falta, de amor. Puxa, que pena, o cara esteve aqui com a gente, foi tão bom durante tanto tempo, mas infelizmente não está mais. Que eu acho que é esse sentimento que a gente tem que aprender a ter.
né? E André Luiz traz muito para a gente isso da vida do lado de lá. Nosso lar é que ele continua trazendo, mostrando isso, que de lá a gente continua igualzinho era aqui. As mesmas necessidades, as mesmas carências. Olha só, né, esse senhor pedindo para estar junto com a família. E olha a experiência do Alfredo, né? Olha, você poderia até ir, mas eu tenho casos de pessoas que foram e que ficaram frustradas, ficaram mais desequilibradas. Você vê o André Luiz, quantos anos eles demoraram para permitir que ele voltasse ao lar. E mesmo assim não foi fácil, né? Quem assistiu o filme teve uma visão até melhor daquela volta dele lá no umbral, né? Através do pensamento, aquela coisa de ver a mulher com o outro, de ver o lar dele já completamente modificado, com outra energia, até que ele se reequilibre e consegue até ajudar, porque ele já estava mais equilibrado, já estava há mais tempo, já estava trabalhando mais. Agora, o Alonso aqui, coitadinho, ele ainda está muito ligado, né, a essa família, mas de forma muito material, esse sentimentalismo. Eu achei interessante, sabe, isso daí, ele colocar esse sentimentalismo, que às vezes é bem exagerado mesmo, né? Então, é verdade, é importante, fica a lição da gente realmente separar quais são os sentimentos que estamos trabalhando, né? A gente precisa observar isso. Nós já temos condição para isso. Quando ele estava falando, me veio uma ideia que entre nós a gente pode pensar, mas para espírita fica mais fácil, né? Nós temos o Consolador e fica mais fácil a gente compreender. Vamos partir do princípio que todo cristão, me deem licença, eu vou pôr a blusa, porque aqui estou começando a sentir frio. Tirei, vamos voltar. Vamos partir do princípio de que todo cristão, crente em Deus, crê que Deus é Pai, Criador. E como Pai, ele provê os seus filhos. Ele dá o sustento aos seus filhos. Então, eu não preciso conhecer essas realidades. Basta eu entender que o Pai provê, o Pai dá sustento. Então, a minha fé precisa ser trabalhada nesse sentido. Ou eu tenho fé nessa providência divina, nessa misericórdia divina, ou eu estou equivocada ali na minha fé. É uma análise que a gente pode fazer independente do credo. Para nós espíritas, a responsabilidade aumenta, porque a gente tem esse conhecimento, essa condição de avançar um pouco mais, ir além dessa estrutura. Então, é importante. E aí, eu vou dizer o seguinte, aí vem umas observações, né? Notas de rodapé. É fácil falar. Alguns aqui já passaram pela experiência, né? A Rita deu o exemplo dela, eu conheço a história de alguns de vocês. Alguns já passaram pela experiência da perda de um ente muito querido, muito próximo. Quem ainda não passou por isso, e eu me coloco nessa condição, pode ser que eu passe por uma situação muito diferente. Esse vai ser o desafio, o meu desafio. Mas aí, por isso que eu encaro um estudo como esse, uma forma de eu me prevenir, como uma vacina. Quanto mais eu compreender, mais me preparar, menor o risco de eu sucumbir, de eu me revoltar numa condição dessa. Pode ser que eu me revolte muito mais que qualquer um aqui, se é que algum se revoltou, mas pode ser que eu me revolte. Mas a minha condição será melhor quanto mais eu compreender o estudo, mais refletir sobre os meus sentimentos, meus apegos, a minha condição. Então, fica aí, mais uma vez, um alerta para a importância do conhecimento. Alguém mais, queridos, a respeito da saudade? Pode falar, Rodonés. Você fala que a importância do conhecimento e a importância de entender os sentimentos e controlar os sentimentos. Não sei se controlar é a palavra mais correta, né? Mas entender
que o sentimento exacerbado, e aí ele lembrou bem aqui que ele coloca desse sentimentalismo nosso, não nos leva a nada, só leva a sofrimento. Então, essa questão, assim, eu às vezes faço uma analogia. Imagine um ente querido, muito querido nosso, vai viajar, vai para um país distante, e de repente a gente vai conversar por telefone, e ao invés de trocar boas impressões, fica um chorando de um lado, outro chorando do outro, e falando das dificuldades. Porque aqui está assim, aqui está assado. Você vai se angustiar porque quem você gosta está sofrendo do outro lado. E ele também vai se angustiar porque você está sofrendo aqui, né? Então, realmente, a educação, o conhecimento e essa mudança dos nossos sentimentos faz uma grande diferença, né? Eu tive a perda do meu pai por um acidente e eu acho que o espiritismo me ajudou muito, 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 porque o conhecimento, né, começa por aí. Evidente, você fica triste no começo, você fica um pouco meio que perdido, mas isso a gente não pode dar alimento para isso. Nós temos que pegar a situação e procurar racionalizá-la e entendê-la. Isso foi a forma que eu entendi. Mas, passado um bom tempo, eu tive a felicidade de poder conversar através de um médium com meu pai, o espírito, ou seja, aquele que foi meu pai aqui. E ele falou que ele sentia muita falta, né? Que ele sentia muito falta, ele era muito apegado às minhas filhas. E, nossa, e a gente é uma família de italiano, italiano gosta de se abraçar, de beijar, né? Tá sempre o tempo todo fazendo isso. E aí eu falei para ele assim, poxa, mas o senhor pode nos ver, mas nós aqui não podemos vê-lo. Podemos apenas sentir, né, a presença. E ele falou assim, mas é diferente, eu não posso abraçar e beijar. Eu vejo vocês, mas não posso ter esse calor que a gente está acostumado. Então, há que se ter uma educação para esse caso. A gente tem que transcender, seria talvez essa uma palavra, transcender os nossos sentimentos, para poder não ter esse choque e aqueles que partiram poder até depois, estabilizado, ajudar aqueles que aqui estão, né? Entendo dessa forma. E nós também ajudá-los, como a Rita falou, com uma colocação equilibrada, né, assertiva, em relação àquele que se foi. Maravilha, muito bom, gente. Alguém mais gostaria de trazer alguma experiência, uma reflexão nesse tema? Avançamos? Muito bem. Esse tema, ele já entrou na parte da educação. E aí fica o nosso papel. Aqui, a minha reflexão aqui com vocês, a minha proposta é de trazer duas referências. Primeiro, do ponto de vista do Alonso, a gente analisar essa condição do Alonso, e depois a nossa prática, o nosso dia a dia. Com relação ao Alonso, quando a gente lê no início, né, quando está sendo ali passada para ele as primeiras informações, né, o primeiro contato, o início da conversa, tem um termo que, pelo menos como mãe, cala fundo no coração. O termo filhinhos. Já colocou uma criancinha no meu colo, algo assim muito dependente de mim. Já trouxe, já levantou aí uma emoção bem, eu não diria primitiva, mas está ali, né? Acolher. Eu preciso acolher, porque é dependente. Então, ele traz essa expressão filhinhos. Mas aí, ao longo, né, da conversa, o próprio Alonso
e Alfredo vão trazendo mais elementos. E os elementos são importantes para a gente compreender essa condição dele. Primeiro, que coloca aqui Alonso dizendo qual é a finalidade que ele deseja desse contato. Claro, ele está sentindo saudade, né? Existe aí esse distanciamento, ele gostaria muito de revê-los, mas tem uma informação que ele diz: eu tenho consciência que eu tenho aqui tarefas que eu assumi que eu preciso cumpri-las. Mas para eu cumprir essas tarefas, eu preciso do amparo deles. Ele usa essa expressão, o amparo deles. Deles quem? A esposa e os filhos. Aí ele fala: quisera rogar aos meus calma e coragem, esclarecendo que meu coração ainda é frágil e necessita do amparo deles. Estimaria pedir-lhes esse auxílio para que eu possa atender às atuais obrigações. Então, imaginem a situação. Ele ali fragilizado, reconhecendo que tem uma fragilidade, querendo expor essa fragilidade para eles: olha, se vocês continuarem assim, isso só vai me prejudicar. Eu preciso da ajuda de vocês. Quando nós estamos falando com adultos, é natural, até alguns momentos desse, a gente colocar: olha, me ajuda que eu te ajudo. Ou a gente dizer, né, como a gente vê em muitos momentos: olha, eu estou imaginando uma cena assim, papai vai viajar, o garotinho ali pequenininho, você é o hominho da casa agora. Olha a responsabilidade em cima daquela criança, né? Fica firme aí, cuida da mamãe, cuida dos irmãozinhos. Aí, aqui em Alonso, não é isso que está sendo colocado. Não são crianças ali. Estou falando materialmente, tá, gente? O aspecto ali da necessidade do Alonso. Porque o próprio Alfredo fala do momento que é importante para eles, para que os filhos aprendam ali sobre responsabilidade e realizações próprias de cada um deles. A gente não exige isso de crianças. Eu não posso exigir que uma criança assuma meu papel como mãe, quando eu me ausentar, ou como pai, quando o pai se ausentar. Essa fala é uma fala para estar levantando ali, né, aquela criança, mas a gente não imputa essa responsabilidade. Tem um aspecto diferente ali. Então, aqui está claro que já são dotados ali de condições para assumirem responsabilidades e realizar. Então, é o momento de se desapegar, porque é preciso cumprir com as suas obrigações, os seus filhinhos. Então, nesse momento, a gente começa a observar: tem algo a mais ali. Então, é esse sentimentalismo ali que a Ideli lembrou que está atrapalhando essa relação, mesmo que seja ali uma relação de desapego. Então, é importante a gente observar essa condição do Alonso, porque se eu fico apegada a essa condição de filhinhos, eu vou dizer que crueldade. São órfãos, crianças. Como ficam agora sem o seu pai? É a condição do Alonso nesse momento. Mas vamos imaginar que, mesmo que fossem crianças, ainda estou no âmbito da matéria, tá? Mesmo que fossem crianças, nós temos vários casos de órfãos, de pessoas que sequer conhecem o seu pai ou sua mãe, ou até ambos, porque ainda eram bebês quando houve esse afastamento. E várias outras condições que conhecemos. Nesse caso, nós espíritas temos uma informação a mais. A mais, eu diria, não como algo
que temos uma condição maior, mas a gente tem orientações e instruções que nos ajudam, que nos consolam a compreender. Aí entra a questão espiritual. Entender a lei, por que ocorrem as reencarnações, entender a lei de causa e efeito, entender essa necessidade nos auxilia a compreender que justiça divina também está sendo aplicada nessa condição. Então, é claro que não é o ideal, o melhor, mas é a condição necessária para cada um desses elementos. O Radamés lembrou daquela condição que esse afastamento já se apresenta aqui nessa lição como uma necessidade. Porque essa relação poderia também estar atrapalhando. Então, é importante esse afastamento, importante essa condição que fala, né, de, olha, aproveita a oportunidade da solidão, a esposa ali se sentindo só, ele ali que desencarnou se sentindo só, os filhos, cada um ali no seu íntimo, meu pai não está mais comigo, então é importante termos esse aproveitamento dessa lição, porque a lição é clara quando diz que se for aproveitada essa oportunidade, o reencontro será sublime. E aí nós temos essa informação. Por isso que a nossa responsabilidade, nós espíritas, ou quando acessamos essa informação, a nossa responsabilidade é maior. Porque a nossa postura diante dessa informação, ela já deve ser de trabalhar esse desapego, de trabalhar esse entendimento mais amplo dessas condições de cada um. E lembrando, não é? E aí já temos a doutrina nos explicando, eu lembro do seu Pedro, não existe espiritinho. A condição infantil, ela é uma necessidade da matéria, porque nós não brotamos de repolhos, não saímos do armário, né, como em Nárnia, não materializamos aqui e vamos viver esse mundo. Nós nascemos numa condição de dependência de uma estrutura familiar ali, providencial, inclusive. Providencial em que sentido? É importante que haja essa dependência para haver esses laços. Esses laços são ali forçados, ou seja, eu dependo de alguém que me alimente, que cuide de mim, e eu tenho alguém nos meus braços que depende de mim para que eu exerça essa função. Independente se mãe, se pai, até condições de avós. Então, essa dependência ela é necessária para o nosso aprimoramento. E a gente começa a entender o porquê nascemos tão dependentes. Porque já não saímos iguais os cavalinhos, né? E olha só, o cavalinho também precisa amamentar, precisa tirar ali o seu alimento. Mas porque já não nascemos já com uma certa independência. Dentre os mamíferos, nós somos os mais dependentes, não é essa informação que nós temos? Então, nesse sentido, que a gente começa a compreender essa condição de Alonso, da importância dessa educação, de aproveitar a oportunidade, de educar ali. Radamés estava buscando a palavra, né, transcender os sentimentos, mas se eu não estou ainda nessa condição de transcendência dos sentimentos, deixa eu educar aqui as minhas emoções. Então, emoções estão ligadas ali aos sentidos, né, do corpo. Deixa eu compreender quais são as emoções que eu estou trabalhando aqui e vou aprimorando os sentimentos, vou ali ampliando, trazendo consciência para isso que está acontecendo comigo. Volto a dizer, falar é fácil, né? A regra está tão clara, a lei é tão simples, mas a prática é outra. Mas a gente está aqui num estudo como esse, volto a repetir, exatamente para usar dessa vacina e nos fortalecermos, né?
vamos reforçar a nossa imunidade. Então, como é importante para o Alonso entender essa questão da educação. E aí a gente volta para o que a Rita trouxe, a condição da hierarquia. A hierarquia funciona aqui nessa perfeita ordem, usou uma palavra linda, que é a harmonia, que Alonso não se revoltou. Ele não recebeu um não diretamente, ele poderia insistir que, opa, ele não disse que não, se eu insistir mais um pouquinho, será que eu consigo? Não, porque foi trabalhado ali argumentos, condições para que ele enxergasse o risco dele. Eu ainda não tenho condição dessa tarefa. Eu ainda preciso me recompor, ainda preciso me reequilibrar. A ordem se faz necessária. Ele está trabalhando a compreensão, mas ele ainda precisa trabalhar a ordem dele, íntima, para cumprir com isso. E aí, vamos para o nosso dia a dia. Como é que trabalhamos a educação? Os nossos filhos, eu não tenho filhos, sob a nossa responsabilidade enquanto tios, madrinhas, tias, padrinhos, professores, todo aquele que estiver próximo de nós, que está nessa condição infantil ainda, nós temos uma responsabilidade muito grande, como exemplo. Então, queremos ser exemplo do que não se deve fazer ou de como melhor fazer. Eu ia iniciar minha fala aqui dizendo, olha, vamos falar sobre manual de educação dos filhos. Mas como essa que vos fala é bem imperfeita e consciente da sua imperfeição, talvez nem tão consciente assim, muitas coisas eu faço, depois meu Deus, por que que eu fiz isso? Né? Por que que eu falei isso? Mas, enfim, faz parte, e o exercício é que nos torna especialistas. Então, a reflexão que eu trago é como nós estamos educando as crianças que passam por nós. Nós temos vovôs aqui, né? Tem um novo serzinho aqui também chegando, a importância de o que vou contribuir na educação desse ser. É natural hoje em dia a gente ouvir alguns dizerem assim, vô é feito para estragar, os pais que lutem, os pais que lutem. A gente estava, antes de começar o nosso estudo aqui, falando sobre a educação, anteontem, né? Para não dizer algumas décadas atrás, anteontem, que a gente brincava na rua, né? E só entrava à noite. E aí, não vou dizer quem, né? Para não denunciar a idade, lembrou da época que as mães, os mais velhos, botavam a cadeira para fora de casa, porque botavam o assunto em dia, mas vigiavam as crianças. Então, havia toda essa condição. Então, como se dá, né, a nossa educação? Essa nossa responsabilidade. Considerando a estrutura ideal, vamos para o ideal, e até eu trago como um material aí que eu gosto bastante, que é Emmanuel, no Consolador, na questão 100, a partir da 109, tem uma questão sobre o período infantil, se ele é o mais importante para a tarefa educativa. E aí a resposta de Emmanuel: o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Aí ele fala sobre a importância de estar acompanhando essa educação até os 7 anos de idade, e isso é registro aqui de Emmanuel. A gente tem no Espiritismo esses relatos, essa condição de por que até os 7 anos, mas nós já temos a ciência também acompanhando isso, né? Temos pedagogos aqui que podem falar sobre essa condição, de como trabalhar com a criança até os 6, 7 anos de idade. Aqui, nós temos a informação de que esse é o período em que nós, aí, quando estamos nesse início da nossa
encarnação, é o período que estamos mais conectados ainda com a espiritualidade, porque acabamos de chegar de lá. Acabamos de chegar de lá. Então, a gente ouve ali, quando os menorzinhos, é igual uma esponja. Tudo que vê, que ouvir, que sentir, já vai absorver. E é exatamente isso que acontece. Então, ele fala que é o período mais sério, mas também o mais propício. Então, é o período em que mais facilmente conseguimos passar, né, sobre as virtudes, sobre a condição de valores morais, mas cuidado, porque se não tivermos as virtudes e essa estrutura dos valores morais mais elevados, eles vão absorver essas condições também, da mesma forma. Não há um filtro ali. Então, aquilo que fizermos, aquilo que falarmos, será absorvido. Então, é a importância, é um jogo de que eu tenho responsabilidade daquilo que eu passo, mas mais importante ainda, vigiar o que eu estou passando, o que eu estou, a minha postura, como estou fazendo, porque vai absorver, vai captar aquilo de uma forma profunda. Então, é um alerta para nós. E aí, né, ao longo dessas questões aqui no livro O Consolador, ele traz algumas informações, então fica a dica para vocês, para quem desejar conhecer um pouco mais sobre o que Emmanuel fala de educação. E aqui eu vou trazer uma passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 37, que diz: seja o seu dizer sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Mateus nos alertando que a nossa postura diante daqueles que estão sob nossa responsabilidade, ela deve ser levada muito a sério, porque se eu vacilar nessa condição de sim, talvez, não, mas se você insistir um pouquinho, vai poder. Se eu flexibilizar demais isso, eu estarei prejudicando toda a formação desse espírito. E aqui eu estou lembrando de o Divaldo, ele lembrou, numa palestra falando de educação dos filhos, ele lembrou, que eu não vou dizer de quem é a fala, mas ele, na palestra dele, ele lembrou dizendo o seguinte: é importante disciplinar, educar a criança para não punir o adulto. Quem se lembrar de quem é essa frase, me ajude. Mas Divaldo. Se não me engano, é Pitágoras, não é? Pitágoras, isso mesmo. Pitágoras. Quando ele estava lá, Pitágoras, exatamente. Então ele falou, é importante educar a criança para não punir o adulto. A minha pergunta para vocês, de que adulto ele está falando? Quantos adultos tem nesse adulto aí, de Pitágoras? Como é que estamos educando aqueles que passam por nós? Ouvi um pouquinho vocês agora. Alguém? Eu vou chamar a pedagoga, hein? Tem duas, hein? Não? É difícil. Educar não é um manual. E aí, o próprio Divaldo, ele diz, o manual, ele nasce junto com aquela criança. Cada criança é um verdadeiro manual. Então, aprenda a codificá-lo, identificar aquela estrutura, fazer a devida interpretação e execute com o máximo de excelência. Para mim, Oi, Deli, pode falar.
Oi, Yolanda, a gente não deve esquecer nunca que o maior ensinamento é através do exemplo, né? Isso. Então, não adianta você falar, teorizar muita coisa se o seu exemplo for diferente da sua teoria, né? Aí, quando se refere a adulto, vai se referir a um adulto na nossa sociedade. Então, não interessa quantos adultos tem ali, não. É 18 anos, 21, né? Conforme a sociedade. Então, quando você vai punir, é de acordo com a lei daquela sociedade. Mas a gente não deve esquecer nunca que esse espírito que vem aqui para a mão da gente, ele já tem outras vivências, outros costumes. A gente vai pôr os valores para ele, vai ensinar, mas não podemos ter a expectativa de que ele vai ser aquele modelinho, hein? Porque ele não é um papel em branco, onde você vai escrever e desenhar tudo o que quiser. Leda ilusão, né? Porque não Exatamente. existe isso. Então, aqui eu acho que no caso do Alonso, ele estava mais apegado aos filhos. Você falou de filhinho, mas eu logo que li, falou assim, tratava-se de um velhinho, de Isso. humilde aparência. Se ele já tinha essa aparência de velhinho Os filhos já eram desencarnado, adultos. ele não deveria ter filhinhos, ele deveria ter filhos adultos. Sim, Filhinho foi assim uma ilusão a maneira como ele tratava ainda esses filhos. E tem pessoa que gosta de ter os filhos eternamente dependente deles. Ele não quer dar asas, ele não entende aquele ser como um ser que nasceu ali, mas é filho de Deus, não é dele. Aí a gente fala, cria filho para o mundo. Então, tem gente que quer ter sempre ali na sua dependência e achando que está mudando como se você também fosse um exemplo de pureza, de maravilha. Não é isso também, né? Então, educar é duro por isso. Precisa um manual do filho, vai precisar um manual do pai também, da mãe, porque são aqueles tipos, às vezes, muito possessivos. A gente costuma falar mais desses que largam pelo caminho, né? uhum, Hoje em dia dá o celular lá na mão e mais deixa rolar. fácil. A mãe e o pai também estão entretidos ali com os aparelhos, e enquanto a criança está ali quietinha, aquilo tá bom, né? Diferente da época das nossas mães, aquela época do chinelo, havaiana, E funcionando, faz é curva, né? aquela E faz é, curva. aquela gritaria, né? Eu lembro minha mãe disse que me chamava e eu não ouvia. Aí, quando ela falava, me delide tal coisa, era um palavrão, não vou falar aqui. Aí eu atendia. Entendeu? Então, Sim. era nessa base a nossa educação. Mas os pais faziam assim, o melhor que eles podiam, né? Dentro do que eles sabiam. Agora, atualmente, ou as pessoas largam de uma vez, ou tem esses que acham também que os filhos são eternamente incapazes, não percebem que chega um ponto da vida, os seus filhos, até os netos, eles estão melhores preparados do que nós em determinadas coisas. Uhum, Em tecnologia, até meu netinho de 10 anos me ensina, sim. né? E em outras coisas, não, lógico, em valores, coisas eternas, né? Eles aprendem com a gente. Então, a vida é um eterno aprendizado. Mas essa coisa da gente educar é muito sério, né? Uma responsabilidade grande, grande. Exatamente. Quando entendermos que é uma responsabilidade grande e que exige ali coragem para, né? Sim, sim, não, não, Sim, vamos lá, vamos abraçar isso. Eu confesso que eu estou quase naquela condição da mãe possessiva, quase, tá, gente? Eu acho que eu não cheguei em meio. Eu tenho testemunhas aqui que podem dizer o contrário. Mas eu confesso que eu vou falar igual a Jeane falou hoje, eu gosto de ter por perto, né? Mas é um trabalho que a gente faz, exatamente para entender que há uma individualidade ali, né? E para se ganhar, para conseguir ter fortaleza, estou lembrando do ensinamento do Radamés, o vento, né, é necessário para ter essa sustentação, porque fortalecer, é né? fortalecer, porque se ficar sempre protegido, não É, aguenta um assopro, né? você vê que Uma aqui no brisa. capítulo ele também cita isso daí, é interessante, fortalecer o coração.
Isso. Para você ganhar força, precisa vencer determinados desafios. Tá. Aí ele fala tanto do Alonso como da esposa, dos filhos. Quer dizer, essa distância pode criar essa dificuldade que, afinal, vai fortalecer esses corações, né? É Exato. esse vento aí que vai tirar a estabilidade, vai tirar o conforto, mas que, no fim, vai dar fortaleza. Eu acho que a gente priva, às vezes, muitos filhos disso, né? A Uhum. gente quer privar desse sofrimento, a gente gostaria que eles não passassem por isso, mas é impossível, né? É difícil, estamos aprendendo. Por isso que nós estamos no jogo. É verdade. É para praticar, é para praticar. E que estejamos aí bons atletas, né? Bons jogadores, o melhor possível. O que é importante é isso, é fazer o melhor que você acredita, que você bota fé. Eu não sei por quê, enfim, me veio a imagem de Paulo, porque para mim, quando eu olho a condição de Paulo enquanto Saulo, defendendo aquele Deus, ele estava fazendo uma defesa fiel ao seu coração, daquilo que ele aprendeu, aquela estrutura. Então, ele aprendeu a defender com unhas, dentes e espada. Foi aquilo que ele aprendeu. No momento que ele despertou, que ele compreendeu, né, ele direcionou toda essa energia, toda essa potencialidade no caminho certo, e aí foi, né, o início da grande jornada do cristianismo. E aí eu vejo nesse sentido, nós precisamos, assim, trabalhar os nossos conceitos, o que eu compreendo que é melhor para a educação do meu filho, né? Qual é a minha contribuição enquanto tia, enquanto madrinha, né? Espero ter netos, qual vai ser a minha contribuição? O que eu posso fazer? Porque não podemos assumir responsabilidade que não é nossa, porque estamos tirando o exercício do outro. Então, esse equilíbrio, buscar esse equilíbrio, onde a gente busca essa fortaleza? A vigilância e a oração. Aliás, dizem que é exatamente nessa ordem, né? Vigie, observe o que está à volta e ore consciente do que está à volta, do que é necessário. Ter consciência daquilo. Olha, não consigo fazer de forma diferente. Busca ajuda. Então, assim, é um exercício grande para nós. Eu lembro que quando eu ouvia da minha filha assim, ai, mas fulano pode, ciclano pode, principalmente quando era menorzinha, né? E quanto menor, fica difícil, a gente não pode vir com grandes conceitos, né? Não adianta trazer ali uma palestra, tem que ser algo muito objetivo. E uma inspiração, eu falei, olha, é o seguinte, quando eu pedi por você, Deus disse para mim assim, olha, eu vou conceder, ela vai, mas assuma a responsabilidade, né? Porque eu vou cobrar, você precisa cuidar, então você cumpra com as suas tarefas, com os seus deveres. E eu fiquei com o coração tão quentinho quando ela, ai, foi isso, eu falei, foi, então eu estou cumprindo. Cada mãe, cada pai que assuma, né, aquilo que fez de acordo com Deus. E acalentou, foi muito bom. Agora, os argumentos já precisam ser um pouquinho mais, né? A coisa já está mais complexa, mas por enquanto estamos indo bem, né? E a gente vai buscando instrumentos e meios para que haja essa comunicação, para que haja. E, claro, o que mais pega em mim é essa condição do sim, sim, não, não. Porque eu confesso, já errei muito. Você insiste no sim, de repente vem um argumento ali que, opa, pode ser um talvez, né? Eu estava batendo no sim, porque eu estava crente, e não, ó. Então tá, é um talvez não. Ou então o contrário, que normalmente é o que acontece, né? Não, não, não vai, não pode, não Viu, tem. Yolanda, essa questão de conversar com Deus, eu aprendi num curso de gestantes aí que a gente fez, eu achei lindo isso.
falar para a gestante: você está trazendo ao mundo um filho de Deus. Uhum. Então, olha a sua responsabilidade. Porque se você for olhar o filho de uma vizinha, de alguém, você não vai tomar todo o cuidado possível. Tudo Agora, cuidado. você imagina um filho de Deus. Porque, na verdade, você está sendo um portal para Deus passar um espírito para o plano material. Então, a responsabilidade é muito grande. Sim, com E é isso certeza. mesmo, né? É Você isso. falou com a sua menina e é isso mesmo. A gente está trazendo e trouxe um filho de Deus, Exato. né? Não é nosso, é de Deus. E tá dito. Alguém mais? Alguém gostaria de trazer a sua reflexão? Temos mais papais e mamães aqui, né? Não é fácil, gente. Não é fácil. Eu brinco para aliviar minha barra, dizer o seguinte, eu não vou usar a expressão que eu uso normalmente, mas enfim, eu digo o seguinte, olha, eu estou fazendo o melhor que eu posso. Se entornar, né, se tornar o caldo, eu passo adiante. Né? Não fui eu. Fiz de tudo, fiz o possível, porque bem lembrando isso que a Ideli colocou, né? Não é uma folha em branco, né? Tem uma história e tem uma necessidade e já tem uma personalidade. É aquela condição, né? Eu já venho com uma predisposição para o dano. Já está em mim, porque eu repeti esses danos. Mas, de repente, eu caio na mão de pessoas que me conseguem, nos primeiros momentos, instantes dessa minha encarnação, me explicar: olha, isso não pode, senão vai machucar o amiguinho. E aí eu vou compreendendo aquilo. Então, por conta dessa responsabilidade que esses pais assumem, eles podem me ajudar a reverter essa minha história. Então, foram histórias ali causando danos que, de repente, eu consigo absorver. Aquilo ainda vai estar em mim? Vai estar, mas eu vou minimizando, eu vou aprendendo, né, a conduzir de uma forma mais correta. O contrário também é verdade, né? Ah, não, é um espírito, né? Então ele já tem a personalidade, já veio pronto, né? Eu só abri o portal. Mas E eu acho aí, que a melhor forma é o seu exemplo. sim, É sim. o exemplo, é a sua presença, né? Meu filho foi criado aqui na rua, mas eu sempre estive presente. Eu sentava, não colocava cadeira na rua, mas ficava lá, de olho, De olho é presente, tudo. De olho em né? tudo. Inclusive, ele tem amigos que falam para ele: poxa, eu queria ter tido uma mãe e um pai que você tem, que sempre esteve de olho em você e te repreendia. Teve amigos que falou isso. Então, eu acho que é isso, é o seu exemplo e a sua presença. E aproveitar, né, tudo que acontece ao redor e dialogando. Olha, tá vendo isso? Olha essa história. Eu acho que é por aí, né? Sim, E sim. é aquilo, né? Eu falo que educar um filho é a renúncia. Você renuncia de muito, de Renúncia. festas, de De... muita coisa que você fazia antes, você para de Deixa. fazer pelo seu filho. É renúncia. Educar é renúncia. Eu falo para o meu filho, não quer renunciar? Não arrumar seu filho. Agora você Exatamente. vai renunciar. Precisa ter esse. Oi, Vai, oi, pode, oi. pode falar, Alessandro. Tá falando, né? É uma responsabilidade muito grande, né? E é difícil, não é fácil com um, né? Imagina com dois, e esses dois completamente diferentes um do outro. Sim, que Você segue normalmente, uma né? linha de educação, Exato. tenta fazer a mesma coisa parecida com os É dois, né? Que nem a verdade. gente, pela pouca experiência que a gente tinha, casamos novo, com 23 anos, quer Uhum. dizer, totalmente inexperiente de tudo, né? E se você tem dois assim, na sequência, e totalmente diferente um do outro, foi. A gente errou demais, né? Não tem nem. Perdi até as Tamo contas de junto, como a gente errou, tamo por junto. causa da nossa inexperiência, por causa deles serem totalmente diferentes um do outro. Que nem eu tenho um exemplo que eu dou aqui dos meus lá, que a gente dá risada pra caramba, né? Bom, a gente combinou de pôr eles de castigo no banheiro quando, quando eles fizessem alguma coisa de errada, né?
Aí o primeiro foi o Guilherme. Pôs lá, deu bronca, pôs lá, trancou lá, 5 minutos, 10 minutos. Essa aqui abre lá, Alessandro. Vai pá, abrir lá. O Guilherme lá todo emburrado, ficou lá uns 3 dias sem falar com a gente, todo emburradão. Falei, tá vendo? Assim e tal. Aí, uma outra ocasião foi a Júlia. Pegamos a Júlia, mesma coisa. Agora você vai de castigo. Pusemos lá, passou 5 minutos, 10 minutos, vai lá dar uma olhada, abre lá, vai e tal. Abrimos lá, ela estava com o shampoo dessa aqui, na privada, fazendo bolinha, dando risada. Quer dizer, você fala, pô, o menino é total, sabe, é totalmente inverso. Então, assim, a responsabilidade, né, que Uhum. pega muito, e a dificuldade, principalmente para quando a gente, que nem a gente que casou muito novo, assim, a gente contou muito, né, com o desafio, e a gente contou muito com o apoio dos avós, né? Nossa, é importantíssimo, Muito, muito, foi muito importante, principalmente os pela avós. pouca experiência que a gente teve e pela dificuldade que a gente teve. Eu dou graças Então a é Deus. complicado. Eu também sou grata, né? Os avós auxiliam muito. Tanto que eu já falei para minha filha, eu falei, traga os netos que eu cuido. Eu ajudo, eu cuido. Porque é muito importante esse grupo de apoio, né? Que é aquilo que o Radamés falou, né? Senta os adultos, põem as cadeiras lá fora e vamos observar. Um ajuda a olhar o outro. Ó, seu filho está subindo aí, corre, tá? Vai dar ruim. Então, assim, é um grupo de apoio. E a estrutura familiar é muito importante nesse sentido. Mas, claro, esse é o mundo ideal. Esse é o mundo ideal, e mesmo nessa condição até mais próxima do ideal, tem muitos problemas. Eu me casei não tão nova, já com 32 anos, e não foi fácil do mesmo jeito. Então, a gente comete muitos erros, vamos lembrar, nós somos imperfeitos. Então, não tem nenhuma condição, acredito que a gente não conheça nenhuma condição que diga assim, olha, aquele modelo de pai, aquele modelo de mãe. Então, é cada indivíduo uma experiência, cada condição vai ser uma história. E quando eu estava falando daquela condição de que adulto era aquele que Pitágoras colocava, que a Ideli bem lembrou, tem vários ali, né? Tem vários. Então, você tem aquela criança, acredito que no primeiro cenário, né? O primeiro cenário que mostra aquela criança, então, se eu não educo enquanto criança, ele não vai aprender, né? Não vai ter uma postura ali, não vai ter uma referência do que é ordem, do que é correto, então vai dar muitas cabeçadas, essas cabeçadas quebrando lei vai ser punido, é fato. Mas também enquanto pais. Quando eu ouço isso, me vem muita responsabilidade enquanto mãe. Então, eu, enquanto mãe, não cumpri com a minha tarefa de educar, ainda que imperfeita, se eu não fiz o meu melhor dentro daquilo que eu podia, que eu sabia, que eu tenho potencial, vem essa responsabilidade, essa cobrança depois para mim, porque eu deixei de fazer algo que eu já tinha condições de fazer. Então, para mim, eu tenho isso muito claro, de colocar qual é a parte que me cabe nessa condição, em todas, né? Então, é importante também refletir a respeito da nossa, às vezes até, da nossa ausência, ou até da nossa dúvida, não é? Até sobre a nossa dúvida, que são muitas, enfim, refletir sobre essas condições. Não exigir perfeição, porque senão vem um trabalho de culpa aí, que é maléfico, cuidado com isso, não pode ter essa condição de culpa se você colocou ali todo do seu potencial daquilo que você já tem condição de fazer. Fazer o seu melhor, sempre, em tudo, desde varrer uma sala até educar o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto, e por aí vai. Muito bom, amigos. Quem mais? Educação, calor fundo no coração.
Yolanda, aí educação é assim, é uma troca, né? Você aprende com seus filhos também. Uhum, É sim, uma troca. A gente também nós somos espíritos infantis ainda. Então, a sim. gente precisa estar aberto, não querer só ensinar, se abrir para aprender, porque eles são espíritos que ensinam também, né? Então, é uma troca, eu vejo aqui meu filho e eu, a gente faz uma troca muito grande, É né? E estamos importante ter aprendendo essa agora, abertura. estamos aprendendo agora com essa nova geração que está vindo, né? Que, meu Uhum. Deus do céu, É um a alerta gente tem que grande, é, mas realmente é troca. é Toda troca. relação é um aprendizado de troca. E a necessidade de estarmos abertos. Abertos até para facilitar a nossa compreensão, porque se barramos, não permitimos nem, né, a certeza de que aquilo não serve. Como é que eu tenho certeza que aquilo não serve se eu não me abrir para compreender? Eu simplesmente nego por um capricho ou por medo, enfim, é uma avaliação importante para nós. E sempre lembrando que em várias situações a gente pode colocar, mas isso é no mundo ideal, isso é numa estrutura familiar ideal, sempre a gente pode incorrer nessa condição. E aí voltamos lá no princípio que a gente falou, justiça divina, ela sempre atua na condição que está, de acordo com a necessidade, de acordo até com a potencialidade, a habilidade daqueles que estão envolvidos na situação. Isso é para a gente não cair na condição do vitimismo. Eu não tive ajuda, eu não tive, ninguém me ensinou, né? Como se as nossas mães tivessem sido ensinadas, então ninguém me ensinou, eu não sabia. Se eu soubesse o que eu sei hoje, né? Enfim, a, entender que aquela necessidade, ela é nossa. A nossa estrutura nos colocou naquela condição para um aprendizado. E só de entender que tem um aprendizado ali, ainda não sei o que é para aprender, mas só de saber que é uma estrutura de aprendizado já nos ajuda bastante. Já nos abre essa porta e dá essa abertura. E um dia a gente entende que aprendizado é esse. Muito bem, tem umas carinhas aí bastante, né, pensativas. O melhor educador que tem aqui é o Rodney, né, Rodney? Rodney, ele tem uns exemplos bons. Nossa, ele tem. Rodney é bom. Radical, na raiz. Na raiz. Muito bom. Lembrando, falamos de exemplo, né? Nosso maior modelo, Jesus. Então, pedagogia de Cristo ali funcionou para tudo quanto é lado. Como se portar enquanto filho, como se portar enquanto pai, porque foi aquele irmão mais velho que atuou como um pai, nos seus ensinamentos, na sua postura firme, e também aquele coração afetuoso, ensinando também as mães. É isso. Algo mais? Vamos para o encerramento, então? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, muito bom. Então, no nosso próximo encontro, o capítulo 27, O Caluniador. Olha, nós vamos ter eu ia dizer um X9, mas não vamos dar spoilers aqui do tema, mas enfim, O Caluniador. Algo ali curioso, o que nos espera no próximo capítulo, no próximo encontro. E assim encerramos aqui neste momento, nos preparando para a parte final.